Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer a nossa correção da nossa prova bimestral, ok? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: qual dos números abaixo não é quadrado perfeito? Então, um número quadrado perfeito é aquele número, né, que quando você faz a fatoração e os expoentes são todos de números par. Ou seja, então nós vamos ver aqui, vamos pegar logo aqui o 400. Se nós pegarmos aqui o número 400, tá certo? Se fizermos a fatoração dele, por 2 vai dar 200, por 2 vai dar 100, por 2 vai dar 50, por 2 vai dar 25, não dá mais por 2, vai dar por 5, dá 5 e por 5 dá 1. Então a fatoração do 400 vai ficar 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Repare, ó, que os dois números, os expoentes, são números pares. Se você pegar o 1024, é a mesma coisa que 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é igual a 1024. Portanto, é um número par. 225. Então, se você fatorar vai ser por 3, que vai dar 75. Por 3 vai dar 25. Por 5 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, o 225 vai ficar 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, ficou somente o item C, que é 1000. Se nós fizermos o 1000, nós vamos ver que ele tem número ímpar. Tá certo? Vamos pegar aqui 1000. Por 2 dá 500. Por 2 dá 250. Né? E aí, a resposta certa vai ser o item C, que é igual a 1000. Tá certo? Então, vamos lá. A segunda questão, ela vai falar qual dos números abaixo quadrados perfeitos, quantos os números naturais quadrados perfeitos há entre 100 e 200. Então, nós vamos pegar aqui, ó, você vai ver aqui quais são os números quadrados perfeitos. Então, nós temos 11 ao quadrado. 11 vezes 11 dá 121. 12 ao quadrado, 12 vezes 12 dá 144. 13 vezes 13 dá 169. E 14 ao quadrado é 14 vezes 14 é igual a 196. Portanto, nós temos 1, 2, 3, 4. A resposta certa é a C, 4. Pessoal, muita gente errou essa questão de número 2 da prova, certo? Terceira questão. A terceira questão. A área de um terreno quadrado mede 1.600 metros. A medida do lado desse terreno representa a raiz quadrada exata desse número. Como mede o lado desse terreno? Ora, pessoal, ele já está dizendo, né? Então, a área do quadrado, a área do quadrado é L ao quadrado ou L vezes L. Se você pegar a raiz quadrada de 1.600, tá certo? É 40. 40 vezes 40 é igual a 1.600. Então, a resposta vai ser 40 metros quadrados. A resposta da C será 40 metros quadrados. A quarta questão, pessoal, qual o valor inteiro aproximado que expressa a raiz quadrada de 200? Então, já praticamente a outra questão já responde, né?
Se você pegar aqui o 14 elevar ao quadrado, 14 vezes 14, vai dar 196. 15 já passa. Então, a raiz quadrada aproximada, 14. Teve colegas que respondeu 14,1. Também está certo. Tanto faz 14 como 14,1. Eu considerei a questão certa. Tá certo? A quinta questão. Sobre o ângulo agudo, podemos afirmar. Pessoal, eu já expliquei para vocês. Tá certo? Que o ângulo agudo é aquele que mede, tá certo? Que ele é maior que zero e menor que 90 graus. É o ângulo agudo. Então a resposta certa seria a C. A sua medida é maior que zero e menor que 90 graus. Tá certo? Tá aí a resposta da quinta questão. A sexta questão. Pessoal, a sexta questão, nós já fizemos, inclusive, aqui vários exercícios com relação a isso aqui. Determine a medida de x e y indicadas na figura abaixo. Então, nós temos aí duas retas perpendiculares pelo vértice aqui, ó. Tá certo? Então, o que é que acontece? Um lado oposto, né? São lados opostos, 2x menos 80, e o lado oposto é x mais 10. Então, como são lados opostos do triângulo, tá certo? Eles são iguais. Lados opostos dos triângulos, tá certo? Eles são iguais. Lados opostos do triângulo. Então, esse é igual a esse. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 2x menos 80 é igual a x mais 10. Então, esse x vem para cá, para o outro lado, com o sinal trocado, negativo. 2x menos x é igual a 10. Esse aqui está negativo, passa por outro lado, positivo, mais 80. Logo, 2x menos x é igual a x. X é igual a 90. Então, a gente já sabe que esse x aqui vale 90. Então, agora, eu vou colocar o 90 no lugar do x e nós vamos descobrir quanto é que vale, tá certo, o valor de x. Então, o valor de x, ó, nós pegamos aqui, ó, 2x menos 80 é igual a 2 vezes 90 é igual a 180. 180 menos 80 é igual a 100. Se nós pegarmos o outro lado, x mais 10, tá certo? 90 mais 10 é igual a 100. Isso comprova a teoria que os lados opostos são iguais. Então, desse lado, o ângulo vai valer 90. Desse lado aqui, o ângulo vai valer 90. E desse lado também vai 90. E nós aprendemos também, pessoal, que completo aqui, ó, é 180 graus. Se eu já tenho 100 para chegar em 180, vai ficar faltando 80. Logo, o x vai ser igual a 100 e o y vai ficar a 80. 100 mais 80, 180 graus. Tá certo? Então, o y é igual a 80 graus. Certo? A sétima questão. A sétima diz o seguinte: calcule o valor de y do triângulo retângulo. Então, nós temos um triângulo retângulo, onde suas medidas valem x. Eu quero calcular esse x, aqui é 40. E no triângulo retângulo, não precisa nem ter aqui não, ó, esse triângulo retângulo aqui, a gente já sabe que aqui é 90 graus. Então, como é que vai ficar a formação? Vai ficar x mais 40 mais 90 é igual a 180 graus. Então, 180 graus. Logo, x mais 40 mais 90, 130 graus. 130 é igual a 180. X, esse 130 passa para lá com o sinal trocado, vai ficar 180 menos 130, logo x é igual a 50. Logo, x é igual a 50. Certo? Então, o valor do x vai ser igual a 50 graus, tá certo? Esse é o valor da questão de número 7, tá certo? A oitava questão.
A oitava questão fala: sendo AH a altura do triângulo ABC, determine X e Y. Tá certo? Então vamos lá. Pessoal, aqui nós temos dois triângulos, ó. Nós temos o triângulo ABH e nós temos o triângulo AHC. Pessoal, ó, só para a gente ter aqui uma ideia, né? Se fosse trabalhar essa bissetriz aqui, não é uma bissetriz, mas o que diz a bissetriz? Quando você coloca uma semi-reta, tá certo? E que ela divide os dois através de seu vértice, nós chamamos de bissetriz. Tá certo? Que não é esse caso aqui, mas a bissetriz ela divide o ângulo em dois ângulos iguais, tá certo? No ponto do vértice. Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, vamos calcular primeiro esse valor desse x aqui, ó. Então nós temos x mais 50 mais 90. X mais 50 mais 90. Logo, x mais 50 mais 90 é igual a 180. 140, que é igual a 180. X é igual a 180 menos 140. X é igual a 40. Logo, esse x aqui vai valer 40, ó, 40 graus. Certo? Agora vamos calcular o y. Aqui a mesma coisa, ó. Y mais 30 mais 90. Y mais 30 mais 90. Logo, o y vai ser igual a y é igual a 30 mais 90 igual a 120 igual a 180. Logo, o y vai ser igual a 60. Então, tá aí a resposta do item y. Então, o x, tá certo? Vai valer 40 e o y vai valer 60. Tá aí a resposta da oitava questão. A nona questão. Determine o valor de y no triângulo abaixo. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, ó, onde nós temos y, 30 graus, forma um ângulo reto, então 90 graus. Então vai ficar y mais 30 mais 90. Y mais 30 mais 90, que é igual a 180. Y vai ser igual a 30 mais 90, 110, que é igual a 180. Y vai ser igual a 180 menos 110, y é igual a 70. Então tá aí a resposta do y é igual a 70. Respondemos a questão de número 9. Tá certo? E por fim, ela pergunta o que é mediana, né? Então, mediana, nós podemos colocar como que é o ponto médio, tá certo? Ponto médio que passa pela perpendicular. Então, nós chamamos de mediana, tá certo? Isso aí, ela coloca o ângulo em dois pontos médios, onde fica o mesmo ponto, tá certo? De uma reta. Então tá aí a resposta das questões. Alguns colocaram de uma maneira, mas eu entendi como calcular a mediana direitinho e eu considerei corretamente, ok? Então, pessoal, a prova de vocês foi bem simples. Tá certo? Vocês vão estudar a nossa prova de recuperação e a segunda chamada. Segunda chamada vai acontecer na quinta-feira. Vocês devem estudar essas duas matérias aí, tá certo? Ângulos e triângulos, tá certo? E aí na quinta-feira, tá certo? Nós faremos a nossa segunda chamada e a nossa recuperação. Qualquer dúvida, eu estarei no privado para tirar qualquer dúvida de vocês. Um abraço a todos e até a próxima aula, tá certo? Que a gente vai se encontrar aí, tá certo? Nesse sentido. Um abraço a todos, tá certo? E continue usando máscara quando forem sair. Um abraço a todos.